Olá, amigo mecânico. Nós estamos falando aqui direto do 4º Congresso Mecânico, dessa vez num formato diferente, numa versão online. Sejam todos bem-vindos para a NGK do Brasil. É um prazer estarmos aqui falando com vocês. Aqui nós temos a fábrica da NGK do Brasil. Nós estamos em Mogi das Cruzes. A fábrica da NGK sempre está aberta à visitação. Por enquanto, nós não estamos recebendo visitas devido a esse problema da pandemia, mas após passarmos esse período, a fábrica sempre estará aberta à visitação. Algo que é muito interessante no grupo NGK-NTK é que de todas as plantas que nós temos, somente a planta do Brasil e a planta do Japão tem todo o processo produtivo da vela de ignição. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a nossa fábrica, vocês vão poder conhecer essa planta maravilhosa. Nós estamos na cidade de Mogi das Cruzes, mais ou menos 60 quilômetros de São Paulo. Vamos falar um pouco da nossa empresa. NGK é Nippon Gaishi Kaisha, que é a empresa japonesa de isolador. Isolador é aquela parte branca da vela de ignição. A outra empresa do grupo é a NTK. NTK é Nippon Toguyo Tokusho Kaisha, que é a empresa japonesa de cerâmicas técnicas. Aí muitos amigos perguntam para mim, Hiro, qual que é a diferença de NGK e NTK? Sempre que nós falamos de sistema de ignição, velas, cabos, bobinas, velas aquecedoras, nós estamos falando da marca NGK. Sempre que nós falarmos de sensores, sensor de oxigênio, sensor de temperatura, sensor de detonação, nós estamos falando da marca NTK. A nossa empresa foi fundada em 1936 em Nagoya, no Japão, e nós estamos no Brasil desde 1959. Como eu comentei com vocês, a primeira planta da NGK fora do Japão é a planta do Brasil. Aqui nós temos, para quem NGK, as plantas do grupo NGK. Então nós somos uma multinacional japonesa e nós temos 4 centros de desenvolvimentos técnicos. Nós temos um no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Aí você pergunta, Hiro, o que faz um centro tecnológico? Um centro tecnológico, ele trabalha junto com as montadoras, desenvolvendo velas, cabos, sensores. Então toda a parte de desenvolvimento são feitos nesses centros. O Japão atende toda a parte da Ásia e Oceania. A Alemanha atende todas as montadoras europeias. Estados Unidos atende a parte de Estados Unidos, Canadá e México. E o Brasil atende toda a América Latina. E quando nós falamos de treinamento, o Brasil também é responsável de treinamento do México até aqui a Patagônia. Aqui, para quem a NGK do Brasil exporta, nós exportamos muitas velas de ignição, exportamos para toda a América Latina, Estados Unidos, Europa e Japão. Algo que é muito interessante, a única fábrica da NGK que pode exportar para o Japão é a planta do Brasil, porque nós temos a mesma qualidade que nós temos no Japão. A NGK e NTK, nós somos fornecedores de montadora e nós somos o fornecedor de montadora com o maior número de premiações. Então nós temos premiações da Toyota, da Fiat, da Honda, Volkswagen, GM e Ford. Nós somos o fornecedor de montadora com o maior número de premiações. Para nós, especial esse aqui da Ford, porque ele é o melhor fornecedor na área de equipamentos elétricos. É uma premiação mundial da Ford. Nós ganhamos pela segunda vez essa premiação. Só a planta do Brasil tem essa premiação aqui. Então, para nós, é muito gratificante. Algo que é muito interessante, quando nós falamos de sensores de oxigênio, é nós olharmos a evolução das leis de emissões de poluentes. Então, para nós termos uma ideia, se nós olharmos aqui nós estamos mais ou menos em 1995. Então, os níveis de emissão de Brasil, Argentina e México, eles estavam nesse patamar aqui. Se nós olharmos a Europa, estávamos nesse patamar, e Estados Unidos nesse patamar. Nessa época, você fabricava um veículo aqui no Brasil, você não podia exportar para o mercado americano, você não podia exportar para o mercado europeu. Mesma coisa para a Argentina,
e México. Se nós olharmos aqui no Brasil, mais ou menos a partir de 97, houve uma grande redução nos limites de emissões de poluentes. Aí você vai falar, nossa, Hiro, mas o que aconteceu que os veículos saíram desse nível de emissões para esse nível de emissões? Aqui nós tínhamos os sistemas de injeção monoponto, com um bico injetor somente. Quando eu entrei com o sistema de injeção monoponto sequencial, eu consegui baixar esse nível de emissões desse nível para esse aqui. Então, se nós olharmos com outros olhos esse gráfico, o carro que nós mexemos todo dia na nossa oficina, ele foi fabricado conforme essa concepção. Depois nós tivemos outra redução aqui, mais ou menos em 2004. Aqui nós passamos a utilizar sensores de aquecimento rápido, são as sondas FLO. E aqui nós também tivemos outra redução, depois nós vamos comentar um pouco mais, e também começamos com sensores, mais ou menos em 2010, os sensores pós-catalisador, né? Vale ressaltar, muita gente pergunta isso, para que serve o sensor pós-catalisador? A função do sensor pós-catalisador é verificar a eficiência catalítica do veículo. Então ele entrou nesse nível de emissões. E algo que é bacana, a partir dos próximos anos, a tendência é nós reduzirmos mais os níveis de emissões. Então nós vamos ter muito mais tecnologias. Até para comparação, nós trouxemos dois veículos aqui, um veículo com sistema de injeção indireta e sonda convencional, e esse veículo que possui sistema de injeção direta e uma sonda de banda larga. Então, nós vamos fazer o comentário dos dois sistemas funcionando nos veículos. Aqui nós temos a diferença entre um sensor convencional e um sensor de banda larga. Basicamente, a principal diferença é o formato do sinal. Aqui eu tenho um sinal que nós chamamos sinal binário ou sinal on-off. Então a sonda só simplesmente informa se a mistura está rica ou se a mistura está pobre. Aqui eu tenho uma curva de corrente. De acordo com a intensidade da corrente, eu sei quanto que a mistura está rica ou quanto que ela está pobre. Sempre que eu tiver uma corrente positiva, eu tenho uma mistura pobre. Sempre que a corrente é zero, eu estou em lambda 1. E quando a corrente é negativa, eu tenho uma mistura rica. Pela intensidade da corrente, eu sei quanto que ela está rica ou quanto que ela está pobre. Então, esse sensor aqui, que nós chamamos de sensores lineares, tem o nome também de sensores de banda larga, eles são sensores muito mais precisos. Se nós olharmos uma visão esquemática desse sensor, aqui eu tenho mais ou menos como se fossem dois sensores planares. Então eu tenho um sensor junto com outro. Então aqui entram os gases de escapamento, eu tenho uma célula de bombeamento, que é essa célula aqui de cima, e uma célula de detecção, que é essa célula aqui de baixo. Então nós vamos fazer a medição do sinal. Essa sonda, ela tem um número maior de fios. Então nós vamos olhar aqui, para nós termos uma ideia, como que é essa sonda. Essa sonda, ela tem um número maior de fios. Então eu tenho aqui o fio branco, que é o fio da corrente P. Esse fio é o fio do sinal. Eu tenho o fio cinza, que é a tensão VS. Eu tenho o fio preto, que é o fio terra ou comum. Se eu ligar o fio preto com o cinza, tirar a medição entre os dois fios, basicamente eu tenho o funcionamento de uma sonda convencional. Depois eu tenho o fio azul, que é o positivo do aquecedor da sonda, e o negativo do aquecedor, que é o amarelo. Então esses são a coloração de fios usada pela NTK. Algumas sondas também de banda larga, nós temos um resistor de compensação. Então aqui no conector, eu tenho um resistor que vai ajustar o sinal gerado pela minha sonda. Então, para cada tipo de sonda, nós temos um resistor diferente. Então, é muito importante nós sempre aplicarmos as sondas com a tabela de aplicação
da NGK. Algo que também é importante nós comentarmos, como nós somos fornecedores de montadora, as nossas sondas ela já vem com a graxa aplicada aqui na rosca. Algo que é muito interessante nesse tipo de sonda, aqui nós temos a sonda de banda larga e nós temos um chip controlador. O que acontece nesse sistema? Nesses veículos mais modernos, a sonda ela está casada com um chip controlador. A maioria dos veículos, esse chip ele está colocado dentro do módulo de injeção. Então, o automóvel ele está casado com a marca da sonda. Eu simplesmente não posso pegar, por exemplo, um veículo que saiu com uma sonda NTK e trocar por outro fabricante e vice-versa, tá? Porque o chip, como ele está dentro do módulo, ele está casado com a sonda que o veículo está utilizando. Nós temos uma geração de sonda mais moderna. Essa sonda, esse chip controlador já está aqui no conector. Então ele vai acabar com esse tipo de problema de não poder intercambiar fabricantes de sonda. Tá? Então eu vou tirar o chip do módulo de injeção e vou colocar o chip aqui dentro do conector. Tá? Então essa que é uma diferença de uma geração mais nova de sensores de banda larga. Agora nós vamos para o veículo e vamos fazer um comparativo dos sinais, o que a gente tem entre um sinal e outro, como que a gente faz o diagnóstico, tá? Ou como que a gente faz o diagnóstico com o scanner e também medindo diretamente no sensor de oxigênio. Agora nós estamos com o scanner instalado aqui, num veículo com sistema de injeção indireta e sonda convencional. Então nós vamos fazer a leitura do scanner, nós escolhemos aqui a montadora. Dentro da montadora, esse scanner já faz a seleção automática de veículos, então nós podemos clicar aqui. Ele já fez a identificação, que é um veículo Chevrolet, ano 2019. Nós entramos aqui no grupo motor, a transmissão dele é manual. Exibição de dados. Depois que escolhemos a transmissão, entramos aqui, dados de preparação de combustível. Aqui nós vamos ter toda a parte relacionada a combustível desse scanner. Então nós temos vários dados de vários sensores. E aqui nós temos a leitura da sonda 1 e da sonda 2. Aproveitar para comentar com vocês qual que é a função da sonda 2. É monitorar o funcionamento do catalisador. Aqui nós temos o sinal da sonda 1, ele está ampliado. Então o que nós podemos observar é que o sinal da sonda ele fica oscilando. Aqui mistura pobre, aqui mistura rica. Então ele sempre fica oscilando entre rico e pobre, rico e pobre. Esse que é o básico do funcionamento de um veículo com sistema de injeção indireta e sensor de oxigênio tipo convencional. A mistura sempre fica oscilando entre rico e pobre. Basicamente esse que é o funcionamento dessa sonda. Rico, ele está próximo de 1 volt e pobre, ele está próximo de 0. Essa oscilação é o trabalho da sonda. Então, como que funciona esse sistema? Quando a mistura está rica, o módulo de injeção retira tempo de injeção, empobrecendo a mistura. Quando a mistura está pobre, ele aumenta o tempo de injeção, injetando mais combustível. Então, nós sempre temos uma oscilação entre rico e pobre. Se nós fizermos uma aceleração, nós vemos aqui uma variação no sinal gerado pela sonda. Então aqui ela aumentou o tempo em rico e aqui ela aumentou o tempo em pobre. Esse que é o funcionamento normal do sensor convencional. Agora nós vamos para um veículo com sistema de injeção direta e sonda de banda larga. Agora nós estamos em um veículo mais moderno com sistema de injeção direta e sonda lambda linear ou de banda larga.
Esse veículo é até interessante porque como ele é um veículo 2021, o nosso scanner, apesar de estar atualizado, não está entrando nesse veículo. Então nós entramos nele via padrão OBD2. Se nós olharmos aqui, nós temos a leitura do sensor 1. Ele está acusando uma leitura em miliampere. Observem que a variação é muito pequena em miliampere. Então, como a característica desse sistema de injeção, ele trabalha por um sistema de alvo, por objetivo, então o módulo de injeção determina qual lambda que ele quer trabalhar. E a sonda verifica se o módulo atingiu esse objetivo de lambda. Então nós observamos aqui que não há uma variação muito grande. Então ele é praticamente estável. Esse é o funcionamento normal desse sistema. Ele não tem aquela oscilação que nós verificamos no outro veículo. Vamos fazer uma aceleração. A hora que nós provocamos uma aceleração no veículo, aí nós observamos que há uma variação aqui na corrente. Isso é a resposta normal do sistema de injeção com relação à mistura ar-combustível. Se você mantiver uma carga constante, o valor que você vai ler aqui é praticamente constante. Muitos mecânicos perguntam para mim: pô, Hiro, essa sonda não varia? Varia. Ela vai variar de acordo com a variação da mistura. Como ele trabalha com uma estratégia muito próxima de lambda 1, ela vai sempre dar um valor constante como lambda 1. Esse é o padrão normal de funcionamento. Agora, nós vamos para o outro veículo fazer o outro teste. Agora nós fizemos a instrumentação do aquecedor da sonda no veículo e vamos colocar aqui no osciloscópio. Quando nós entramos aqui com o osciloscópio, nós conseguimos ver o padrão da onda do aquecedor. Essa onda é uma onda do tipo quadrada, o que nós chamamos de um sinal PWM. Então ele fica trabalhando ligado, ligado, desligado, ligado, desligado, e o módulo vai chaveando essa onda. Então o correto é nós olharmos sempre com o osciloscópio. Muitos mecânicos não dispõem dessa ferramenta que é o osciloscópio. Se você utilizar um multímetro, o multímetro não consegue enxergar essa onda tipo ligado e desligado. Ele vai te dar uma tensão média. Aqui nós vemos ele variando de 0 a 12 volts. Essa que é a variação do aquecedor da sonda. Agora nós vamos ver no veículo com injeção direta como que funciona. Agora nós estamos captando no carro com injeção direta o sinal de aquecimento da sonda. Observamos que é um sinal tipo PWM também. Aqui, como ele está variando muito rápido, nós vamos congelar um pouco o sinal para a gente ter uma melhor análise dele. Então nós observamos que é uma onda que varia de 0 a 1 volt e o módulo verifica o tempo que ele vai ficar ligado e desligado. Então é dessa forma que ele controla o PWM. Agora que o carro já está aquecido, nós verificamos que ele fica pouco tempo ligado e muito tempo desligado. Esse é o chaveamento do PWM. Aqui nós temos o sinal gerado pelo primeiro sensor de oxigênio na sonda convencional. Então nós observamos aqui com o osciloscópio, o carro já está instrumentado, nós vemos ele variando de 0 a 1 volt. É importante que o nosso amigo mecânico ele faça a inspeção. Você pode fazer via scanner, mas é sempre bom conferir com o osciloscópio. Por quê? Toda vez que nós colocamos um scanner num veículo, o scanner ele recebe, o módulo de injeção recebe as informações dos sensores. Essa informação é processada dentro do módulo de injeção e ele manda para o scanner. Então a informação que nós vemos no nosso scanner é uma informação processada. Se o módulo estiver trabalhando em alguma estratégia, nós acabamos enxergando a estratégia. Aqui nós estamos pegando efetivamente o sinal que foi gerado pelo sensor de oxigênio.
Agora nós vamos fazer uma aceleração e vamos ver como se comporta esse sinal gerado pelo sensor. Se nós notarmos aqui, quando há uma aceleração, aumenta-se a frequência, ele ficou mais tempo aqui em rico, depois ele empobreceu porque caiu no freio motor, ele enriqueceu novamente e agora começa a oscilar. Esse que é o padrão normal de um sensor de oxigênio convencional. Agora nós vamos ver num outro veículo com sensor de banda larga, uma sonda linear, e vamos ver qual que é a diferença dos dois sensores. Agora nós estamos medindo a tensão gerada pelo sensor de oxigênio, o sensor de banda larga. O que acontece aqui? Agora nós estamos no fio preto e no fio cinza. Essa sonda, ela trabalha com uma tensão de referência. Então, o módulo de injeção manda um sinal para a sonda, é um sinal de 450 milivolts. Quando ela está estabilizada em lambda 1, nós vamos enxergar aqui um sinal de 450 milivolts, é o que nós estamos vendo agora. Quando nós provocamos uma aceleração, há uma oscilação no sinal. Essa oscilação é a sonda gerando sinal. Podemos ver que é uma oscilação bem sutil. Ele não fica igual a outra sonda que fica variando entre 0 e 1 volt, 0 e 1 volt. Essa aqui, ela sempre fica estável em 450 milivolts. Quando ela é provocada, aí sim ela gera um sinal distinto. Esse sinal é provocado pelo desequilíbrio de oxigênio. E esse 450 milivolts é devido à tensão fornecida ao sensor de oxigênio, de 450 milivolts. Então, amigos, o que nós podemos notar é que a sonda de banda larga, ela tem uma variação muito pequena, porque o módulo de injeção, ele calcula o valor de lambda que ele quer trabalhar e depois ele faz a leitura na sonda. O que nós observamos aqui é a curva de corrente. Sempre que nós estamos com a corrente 0, nós estamos em lambda 1. Quando a corrente é positiva, nós estamos com a mistura pobre. Quando a corrente é negativa, nós estamos com a mistura rica. Quem determina qual mistura vai ser utilizada é o módulo de injeção. A sonda só informa. Então é muito importante que o sistema de injeção do veículo esteja trabalhando de forma correta. Algo que também é muito interessante, nós podemos observar aqui que a variação no erro de leitura da sonda é muito pequeno. Então é muito importante que o mecânico faça pelo menos uma vez por ano a verificação do funcionamento dos sensores de oxigênio, tanto no sensor convencional como no sensor de banda larga. Nós também devemos tomar muito cuidado com a qualidade do combustível que é utilizada no veículo. Se você utilizar um combustível de má qualidade, tanto faz se a sonda é uma sonda de banda larga ou se é uma sonda convencional. As duas sondas vão ser danificadas porque o combustível de má qualidade gera resíduo e contamina o sensor de oxigênio. E sua vida útil vai caindo. Outro detalhe muito importante, quando você tem motores queimando óleo, também há uma contaminação mais rápida do sensor de oxigênio. Então, de forma geral, fazer a manutenção do sensor de oxigênio, a inspeção dele uma vez por ano, é muito bom. Nós vamos ver no veículo algo que é muito interessante, que é o ajuste de mistura de longo prazo. Aqui nós podemos observar, esse ajuste aqui é o ajuste de longo prazo. Conforme esse ajuste vai se deslocando, nós temos uma tendência da mistura, se ela está se deslocando em sentido de enriquecimento ou em sentido de empobrecimento. Isso é bom para facilitar o diagnóstico no veículo. Quando você observa, por exemplo, um veículo que está deslocando o ajuste em sentido de enriquecimento, é porque a mistura, o veículo tem esse problema de mistura pobre. Então você consegue direcionar o seu diagnóstico no veículo. Então esse ajuste, monitorar como está o ajuste de longo prazo, é muito importante.
O outro ajuste que nós temos é o ajuste de curto prazo. O ajuste de curto prazo é uma resposta que o motor está dando, que o sistema de injeção está dando, à resposta da sonda. E a tendência do ajuste de curto prazo é o ajuste de longo prazo. Então nós conseguimos fazer essa verificação e facilita muito no diagnóstico dos sistemas de injeção, tanto indireto quanto direto. Então, uma última dica, como nós comentamos que aqui é um sinal de corrente, o sinal gerado pela sonda, o que ocorre? Como esse sinal ela é da ordem de miliamperes, ele é um sinal muito baixo, ele é um sinal difícil de medir. Então, o melhor equipamento, como nós vimos, para fazer a medição do sensor de banda larga, para medir o sinal gerado, é o scanner. Com o scanner você consegue ter uma ideia se a sonda está ou não gerando o sinal. Porque para fazer a medição da corrente IP é muito difícil, porque você teria que ter uma pinça miliamperimétrica, que não é um instrumento comum de oficina. E como nós temos muito ruído no cofre do motor, a pinça acabaria captando esses outros ruídos eletromagnéticos. Então você não iria conseguir uma boa leitura. Então é muito mais fácil você sempre utilizar o scanner para fazer esse tipo de medição. E lembrando sempre que nós temos que, para condenar um sensor de oxigênio, principalmente os de banda larga, nós temos que ter certeza que o sistema está funcionando adequadamente. Uma dúvida que os mecânicos sempre fazem: sonda tem vida útil? Sim, sensores de oxigênio, tanto faz se é convencional ou de banda larga, eles têm uma vida útil pré-determinada. Mais ou menos, um sensor convencional, a vida útil é em torno de 80 mil quilômetros. Num sensor de banda larga, como a mistura é melhor definida, ele tem uma vida útil maior, em torno de 100, cento e poucos mil quilômetros. Desde que o nosso amigo sempre coloque combustível de boa qualidade ou que o motor esteja trabalhando de forma adequada, sem queimar óleo no motor. E caso os amigos necessitem de alguma informação, nós temos os canais de contato da NGK NTK, que é o 08000 197 112, que é o nosso saque. Nós temos o dúvidas@ngkntk.com.br, o nosso website, que é o www.ngkntk.com.br. Aqui no nosso website você consegue ingressar, assistir uma série de filmes de treinamento, inclusive nós temos filmes de sensores de banda larga, sensores convencionais, como que é um sinal de um, como que é o sinal do outro, filmes de velas, então você pode acompanhar tudo no site da NGK. E acompanhe a NGK nas redes sociais.